Que a paz do Senhor seja com você, internauta. Hoje abordaremos o tema Se quiseres, podes curar-me. Por favor, observe os versículos 40 a 42 do primeiro capítulo de Marcos. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, dizia: Se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou e lhe disse: Quero, ser limpo. Tendo ele dito isto, a lepra desapareceu e ficou limpo. Desde o início do seu ministério, Jesus lidou com pessoas conturbadas emocionalmente. No Evangelho de Marcos, Jesus se apresenta como um servo. Logo no início, mais precisamente no primeiro capítulo, é mencionado um dos confrontos mais relevantes entre Jesus e o diabo de que temos conhecimento, a tentação no deserto. Jesus não era nenhum médico, mas os enfermos o procuravam em busca de cura. Não era nenhum líder comunitário, mas por ele as pessoas eram alimentadas. Ele viveu em meio a um povo sofrido, em prantos e sem resquícios de esperança. Dentre as multidões que o acompanhavam, havia coxos, cegos e paralíticos. Em muitos casos, não havia muito o que fazer. Contudo, Jesus representava um fio de esperança no coração daquela gente sofrida. Em meio a essa gente, estava um leproso que fora buscar o seu socorro em Jesus. Com esse texto de Marcos 1, 40 a 42, aprendemos duas lições fundamentais. Em primeiro lugar, Jesus quer nos curar. Hajamos com humildade. A lepra era uma das piores enfermidades que uma pessoa poderia sofrer. Essa doença não somente consumia a pele, mas também a paz, o amor e a esperança do coração. Para a medicina da época, a lepra tratava-se de uma doença incurável. Ela provocava medo e repugnância. O leproso, além de ser condenado a ver a sua pele ser consumida dia após dia, tinha de enfrentar o preconceito da sociedade. Os leprosos eram considerados imundos pela lei judaica. Por isso não podiam conviver normalmente entre as pessoas. A lepra, além de ser uma doença incurável, era vista como uma punição de Deus pelo pecado. Era nessa situação que vivia o leproso em questão. Você já se sentiu desprezado? Já se sentiu descartável? Já lhe chamaram de inútil? Como ficamos tristes e aflitos quando as pessoas nos desvalorizam e nos desprezam? Esse homem já não suportava tanta dor e desprezo. Ele buscava desesperadamente por socorro. Ele reconhecia o seu problema. A certeza da morte pairava sobre o seu coração. Mas de repente surge uma luz no final do túnel. O leproso se encontra com Jesus. No início do versículo 40 diz: Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos. Veja que o homem é chamado não pelo nome. Ele certamente tinha nome, mas não é chamado por ele. O texto o chama de leproso. O escritor de Marcos não está discriminando o doente, mas enfatizando a maneira de como a sociedade o via. Ele não tinha um lugar decente para morar, uma família para o acolher, nem dinheiro para lhe suprir. Mas ele tinha humildade. Ele poderia ter reclamado da sua miséria, no entanto agiu diferente. Ele se ajoelhou, ele se humilhou. Com esse gesto, ele estava declarando que precisava de uma cura e reconhecendo que só Jesus poderia resolver o seu problema. Ele não determinou a cura como muitos fazem em nossos dias, mas ao contrário, apenas falou: Se quiseres, podes purificar-me. Não estamos imunes às doenças, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Todos nós precisamos de cura. O problema, no entanto, é que podemos nos conformar com a enfermidade ou perder a esperança de sermos curados. Podemos erroneamente imaginar que ninguém se importa conosco e perder de vista o amor, sublime amor de Jesus por nossa vida. Mas aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra é quem toca em você e lhe dá a cura. Cristo exalta os que se humilham,
quem chora aos pés dele não chora em vão, porque ele valoriza cada lágrima e se importa com o aflito. Se você vive sufocado pela agonia ou pela dor e precisa desesperadamente de uma solução, humilhe-se aos pés do Mestre, ele lhe ouvirá. Em segundo lugar, Jesus quer nos curar. Hajamos com convicção. Nós expressamos insegurança em muitas áreas da vida. Vez ou outra, ficamos ansiosos com o dia de amanhã, com a possível perda do emprego, com a cirurgia complicada, com a viagem inesperada e etc. Do mesmo modo, deixamos muitas vezes de acreditar que Cristo tem poder para mudar situações e quebrar paradigmas. Facilmente perdemos a convicção da realidade do poder de Jesus em nossa história. Voltando ao texto, o leproso não fez uma pergunta, mas uma afirmação. Ele não pôs dúvida sobre o poder de Cristo. Ele sabia o que estava dizendo. O que ele disse? Se quiseres, podes purificar-me. Com esta afirmação, ele não está se referindo ao futuro, mas ao presente. É como se ele houvesse dito: Jesus, se for a tua vontade, tu tens poder para me curar neste momento. A doença pode nos deixar fracos fisicamente. Podemos ficar pálidos e com baixa imunidade. A doença pode nos abalar emocionalmente e até mesmo nos jogar no cárcere da depressão. Mas a doença não pode enfraquecer, nem mesmo abalar a Cristo. A doença pode ser grande, mas o poder de Cristo é maior. Ele responde à pergunta dizendo: quero, seja purificado. Jesus é soberano, ele é Deus. Quando ele quer agir, nada pode impedi-lo. Quando ele quer perdoar, ninguém pode se opor. Quando ele quer salvar, ninguém pode condenar. Jesus deu a ordem e o leproso ficou limpo. Era o fim do preconceito, era o fim do sofrimento. Jesus acabou de uma vez por todas com a sua angústia. Agora ele se tornou um novo homem. Imagine a alegria dele. É possível que esse homem tenha pulado e passado toda aquela semana rindo à toa. Durante um bom tempo, a ficha dele ainda não tinha caído. A sua alegria era incontida. Mas é assim que Jesus age. Se em nossas ações houver convicção no poder dele, o inacreditável acontecerá. O versículo 41 diz que Cristo ficou cheio de compaixão. Ter compaixão é se colocar no lugar do outro. Jesus tem compaixão de nós. Ele mais do que ninguém nos compreende quando estamos angustiados. Quando passarmos pelo vale da dor, do desespero, do preconceito e das críticas, estejamos convictos de que não estaremos sós, porque Cristo tem compaixão de nós. Quem nele confia e espera, jamais será decepcionado. A nossa convicção deve estar alicerçada no fato de que Jesus é poderoso para nos restaurar por completo. Ele toca na pele desfigurada de um leproso e este se torna limpo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Para concluirmos esta reflexão, é importante enfatizarmos que o Evangelho de Marcos é recheado de ação e reação. Neste episódio, Jesus não age. Ele apenas reage. O leproso age com humilhação e Jesus reage exaltando-o. O leproso age com convicção e Jesus reage com compaixão. Qual será a sua ação a partir de agora? Está você disposto a se humilhar e a pôr toda a sua convicção no poder soberano de Cristo? Faça isso e seja por ele curado.